E nós vamos agora reiniciar, né? A gente acabou de ter uma live super bacana com o Nicolas Brito e agora a gente vai para a mamãe do Nicolas Brito, né? E como a mãe do Nicolas Brito, a gente vai conversar sobre genética. Genética, você tem dúvida a respeito disso? O que tem a ver a genética com a maternidade? E a Anita Brito está aqui conosco para tirar as nossas dúvidas, para a gente fazer esse bate-papo aqui, em que nós vamos aprender muito com a Anita, né? Deixa eu ver se a Anita já entrou, para a gente poder dar início. A Anita já está aqui. Deixa eu chamar. A Anita estava participando de bicona, né? Na hora que a gente estava entrevistando o Nicolas, de bicona. Agora vai fazer bonito, dona Anitta, que agora é sua vez. Aí, ó, rejeitou, igual na hora do Nicolas. Deixa eu tentar aqui de novo, adicionando a Anitta. E aí, gente, vocês têm dúvida em relação à genética? Será que a genética, ela tem a ver com o autismo, ou com outra deficiência, ou com uma doença, né? A Anitta tá aqui para falar sobre isso com a gente. Anitta, quando eu te chamo, dá como se você estivesse recusando, igual estava acontecendo com o Nicolas mais cedo. Lá, conectando, recusou. Vamos de novo. Deixa eu tentar aqui de novo. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito, já pode ir deixando aqui, que eu vou anotando, tá? Eu vou anotando para vocês. Aqui, agora eu acho que vai. Eu vou anotando para vocês e vou fazendo as perguntas para a nossa querida Anita, né? Nossa doutora aí. Recusou, Anitta? Nossa doutora em neurociências pela USP. Será que estudou? Estudou pouco, né, para fazer isso na USP. Está mais do que preparada para estar conversando aqui com a gente. Eu estava até comentando com o Nicolas mais cedo, né, que a gente fez exame genético no TEL, né, quando a gente soube que ele era autista, para saber o que tinha de diferente, né, com relação ao fato dele ser autista, se no exame genético vinha alguma coisa diferente. Só que não. A única coisa de diferente que a gente viu, tinha uma deleção lá que não tinha nomenclatura, e a gente acha, todos os médicos que olharam, eles acham que é referente à língua dele. Por quê? Quem acompanha a gente sabe que o Theo, além do autismo, ele tem uma comorbidade, né? A comorbidade dele, que deve ser de ordem genética, é que ele não tem um pedaço da língua. Ele nasceu faltando um pedaço da língua dele, né? Inclusive, a nossa busca com relação ao Theo, ela se deu primeiramente por conta da língua dele, né? Só depois é que a gente começou a correr atrás do autismo. Porque quando ele tinha 30 dias, ele começou a chupar a parte inferior do lábio. Aí minha mãe virou e falou assim, tem alguma coisa errada com esse menino. Oi, Anitta! Entrou. Entrou! Seja bem-vinda! Thank you. Eu vou Você só tava completar. Isso, eu Isso, vou só completa aí. completar a historinha do Theo aqui pro pessoal, que senão eles vão ficar sem saber o que aconteceu. E aí, e a Anitta já conhece essa história, né? E aí, com 30 dias, eu comecei a correr atrás, né? Ué, mas esse menino, ele deve estar com a língua presa. Aí a gente levou na fono, quando ele estava com 30 dias, a fono falou assim, é língua presa. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Gente, será que é isso? E comecei a levar nos otorrinos, comecei a levar em dentistas. E aí um virou para mim e falou assim, não, ele não tem língua presa, não. Olha aqui, o frênulo dele tá certinho, né? E a gente começou a correr atrás. Até que um dia, fui muitos, gente, muitos mesmo. Um dia uma otorrinopediatra, ela virou para mim e falou assim, não, o problema dele não é que ele tem a língua presa, o problema dele é que ele tem microglossia. Microglossia, língua pequena. E eu pensei, ah, meu Deus do céu, só falta isso, né? O Theo não vai falar, né? Ele já parece, tem hora que é surdo, tem hora que eu acho que ele é cego, e agora ainda por cima de tudo não vai falar, né? Aí a gente começou a correr para outros profissionais. Até que quando a gente ficou correndo durante anos com relação a isso. Quando ele tinha 4 anos, a doutora Elizabeth Carrara, em São Paulo, né, fono,
Ela olhou a boca dele e falou assim, não, o Theo não tem microglossia. A língua dele tem o tamanho certo. O que falta na língua do Theo é um pedaço. Aí ela me explicou que a língua tem 3 partes e que faltava a parte da frente. E que isso atrapalhou ele para aprender a deglutir, atrapalhava ele para falar. Porque a força que ele faz para falar é infinitamente maior do que a força que nós fazemos. Para ele articular as palavras com aquele pedaço da língua de trás, sem a frente, para ele é muito difícil, né? E por que eu estou contando isso aqui? Porque a gente está aqui para falar de genética, a gente está aqui para falar de maternidade, né? E a Anitta é a pessoa ideal para estar aqui conversando com a gente sobre isso. E aí, dona Anitta, de início, você traz novidades pra gente? Trago sim, trago que você tá falando com meu filho que a conversa tava linda, né? Tava muito fofo a conversa de vocês. E eu não tava aqui na sala na hora, eu tava na outra sala. E o Guilherme entrou para poder trazer o computador pro Alex, né? Então o Guilherme entrou. E aí ele falou assim, cadê o computador? Ele falou assim, ó, Aí deu... E aí depois eu só ouvi você, porque dá para ouvir o celular de lá. E você falou assim, Anitta, não sopra não. Eu coloquei, eu tô na outra sala, não tô aqui, né? E aí ele falou assim, mãe, mas como que você soprou se você não tava lá? Eu falei, mas eu não soprei, é porque é hora do Guilherme entrar, né? Ele falou, ah, tá. E depois eu tava vendo o vídeo e ele, fazendo assim. Boa noite, doutora Tatiana, tudo bom? Tudo bem, Primeiro, graças boa a noite a todos. Um Deus. monte de gente deu oi, então oi para todos. Eu quero dar um beijão na Glau, a Glaucia Patucci. O filho dela estava aí na live de vocês antes, o Edinho, uma família maravilhosa que o Nicolas ama também. Então, um beijão para eles e um beijão para todo mundo que está aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de genética, ciência, família, maternidade, que eu acho que é de extrema importância, né? Demais. E Então, às eu não vezes sei as se todo pessoas mundo... não dão a devida importância para isso, né? Porque elas não Então, sabem o quanto isso está associado na vida de todo mundo. é simplesmente tudo, porque a gente tem que pensar em várias questões, né? Por exemplo, eu sou, primeiramente, uma pessoa, nasci, né? Sou mãe e eu já tinha escolhido minha carreira, eu sempre quis ser professora, desde pequena. Então, eu estudei para ser professora, eu fiz 2 graduações, uma foi em língua e literatura inglesa e norte-americana, que eu tirei a licenciatura, e a outra foi um bacharelado em tradução, para eu poder ter os 2 diplomas. Então, eu fazia faculdade de manhã e à noite na PUC, para poder ter a dupla titulação em 5 anos. Aí, em 5 anos, eu tirei os 2 diplomas, que eu consegui fazer as 2 graduações. Então, eu sempre fui muito estudiosa. E aí, só que aí eu falei assim, bom, agora eu vou ter meu filho, fico um ano parado e já entro no mestrado. Mas o Nicolas foi ficando muito doente, muito doente. Apareceu o autismo junto com um monte de doenças que ele foi tendo. Ainda tinha o autismo, que foi um autismo severo quando ele era pequeno. E ele teve um monte de doenças, inclusive uma que colocou a vida dele em risco, né? Aí eu esperei mais um tempão, mais uns 8 anos. Aí sim eu fui fazer o mestrado em dialogismo e literatura, porque eu queria seguir minha carreira na literatura e na linguística. Eu queria ter dupla titulação, e tanto em linguística quanto em literatura. Eu queria trabalhar nas 2 áreas, assim. Só que aí eu falei, meu, não tô contente, eu preciso fazer alguma coisa em autismo, e aí eu fui fazer a neurociência, né? Que foi ótimo, porque como eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tinha indagações, eu tinha dúvidas, que eu até coloquei no meu livro de 2012, que a ciência não falava disso ainda abertamente, como fala hoje, e eu já coloquei isso lá no meu livro. Né? Eu coloquei assim, uma Anitta mais um Alexander dá um Nicolas, porque eu fui vendo assim, geneticamente falando, e isso eu estava na área das letras ainda, como o meu comportamento, a minha pessoa na sociedade, junto com o Alexander, deu um Nicolas, né, com algumas questões. Aí você pode falar, mas todo pai e mãe, o Theo é um mini Tati com o Keylon. Cleidson, Keylon. O Alexander fala tanto que eu já ia falar outro nome, com o Keylon. Ah, mas... E assim por diante, sabe? Então, só que você entender o que é ciência, entender o que é genética, você passa a ter tantas respostas que você não cai mais em armadilhas e você aprende a pensar mais amplamente. Então, nós somos feitos de células, né? Todos nós somos feitos de célula. Qualquer coisa em mim que dê certo ou dê errado, tá na minha genética, não tem para onde correr. Então, para algumas pessoas, o autismo ele é uma bênção, o que eu acho bem interessante, né? Para muitas pessoas que nascem com autismo leve, altas habilidades,
chega a ser uma bênção, e as pessoas elas se sentem satisfeitas em ser assim, elas se sentem felizes em ser assim, se sentem felizes em estar afastado da sociedade, de ter pouco contato, e eu acho que as pessoas têm mesmo que colocar a sua voz no mundo e tá ótimo, tá beleza. Aí a gente pega uma genética, quando a gente entende genética, veja bem, por exemplo, a mutação do Nicolas, vamos pegar a mutação do Nicolas, que é SYN1, que é a principal. O Nicolas ele tem defeitos genéticos em vários cromossomos. Dos 23 pares, ele tem defeito, acho que em 16, mais ou menos, assim, e tem mutação genética para tudo quanto é lado. Então, o Nicolas, ele não nasceu simplesmente autista, para dizer assim, nossa, eu amo meu filho, ele é autista, vou deixar ele desenvolver plenamente como ele quiser ser e tudo mais. Ele nasceu com autismo severo associado a um monte de outras deficiências que colocaram a vida dele, doenças também, que colocaram a vida dele em risco, associado a deficiências que fizeram com que ele fosse tendo problemas na sobrevivência dele do dia a dia. Então, foi por isso que eu fui estudando cada vez mais, que eu pensava assim, pô, tá, meu filho é autista, mas o Theo também é autista, por que essa diferença deles? Mas o Felipão também é autista, mas o Matheus é autista, a Renata é autista, não sei quem é autista. Então, eu comecei a ver essa coisa toda para poder descobrir a beleza da coisa. A genética ela é muito única de cada um. Assim como o seu DNA é único, a genética nossa ela é muito única. A mutação que o Nicolas tem, que seria hoje responsável pelo autismo dele, e na maioria das pessoas do mundo que tem a mesma mutação, ela se apresenta como epilepsia ou se apresenta como ataxia espinocerebellar. São raríssimos os casos que essa mutação apresenta como autismo. Por quê? Porque não, ele, além dessa mutação que ele tem outras. Então são outras proteínas que acabam não, que mexem com o citoesqueleto dele e acabam não dando um desenvolvimento no neuronal nele, o neurodesenvolvimento dele acaba ficando comprometido, fazendo com que ele tenha atrasos em várias questões da vida dele. Então a genética, ela é tudo, né, gente? Quando algumas pessoas falam assim, gente, isso é bobeira, autismo não é genético, autismo é totalmente por causa da alimentação, o autismo é totalmente o ambiente. A gente tem que pensar o seguinte, vamos aceitar que o autismo seja totalmente por causa da alimentação. Vamos aceitar isso, o que não é uma verdade, tá? Mas vamos dizer que seja verdade. Se fosse verdade, ele está fazendo mal para cerca de 2% da população mundial. E por que os outros 98% não sofrem do mesmo mal? Porque a genética é diferente. Ou seja, o autismo está ligado com a genética. Você entendeu? Mas não é a alimentação que é responsável pelo autismo. Então, entender genética, entender ciência, faz com que a gente abra mais a cabeça e vá entendendo o quadro único dos nossos filhos e a gente consegue ajudá-los mais. Qual que foi o exame que o Nicolas fez? Na época, ele fez um exame chamado painel, que hoje já nem existe mais, porque é outra questão também dos exames genéticos, a gente tem desde a década de 70 que tinha o cariótipo, só que assim, o cariótipo responde a uma coisa, o CGH responde a outra coisa. O Theo fez o CGH. Então, e o genoma completo seria mais ou menos assim, o exoma, ele vai ler só os exons, que corresponde a mais ou menos 2% da nossa genética total. Só que é lá, nesse 1 a 2%, que estão todas as nossas informações mais importantes. Antigamente, a ciência achava que esses outros 98, 99% eram lixo. Mas é um absurdo 98, 99% ser lixo e só 1 ou 2% responder por tudo. E hoje a genética já consegue ver que tem mutações nesses 98, 99% e tem mutações intragenômicas. Então, a ciência está conseguindo ver coisas celulares e moleculares, até quase que nanomoleculares, encontrando defeitos que a gente não conseguia encontrar antes por falta de material na ciência. Então, o Nicolas ele fez um painel, que hoje é um exame obsoleto, que hoje o legal seria fazer ou um exoma ou um genoma completo. A diferença entre os dois, além do preço, o genoma geralmente é o dobro do preço do exoma, porque o genoma completo, ele vai pegar o 100%, aqueles 98 mais aqueles dois. Vai juntar tudo. Só que aí a carga de megabytes que ele vai estudar é muito maior. Então pode ser que ainda dê um pouco de falhas em determinados exames, dependendo do laboratório que você vai fazer. Porque a ciência ela ainda não conseguiu alcançar plenamente que você pegue o genoma completo de uma pessoa, joga ali para a máquina analisar e a máquina, puf, ó, tá perfeito. Ela pode dar erro. Então, se você pega só o exoma primeiro, você tem aquele 1 a 2%, você tem uma chance de ver melhor, você tem um quadro mais aberto do que você está vendo, principalmente se você for fazer para autismo. Porque para autismo, aqueles 1089, 1100 genes mais ou menos que já estão relacionados com o autismo,
eles já vão sair nesse exame de uma mutação rara, uma mutação nova que apareceu, aí ele só vai aparecer realmente no Tá dando genoma uma completo. travadinha. Deu uma travadinha. Gente, eu tô com essa cara horrível aqui, porque eu tô com uma enxaqueca absurda. Deu. Entendeu? Vamos tentar falar Então, o mais genoma quietinha. completo, mas Vamos tentar falar mais quietinha. Ah, entendi. vamos. Anitta, como que você Oi. linka a genética? Como que você vai linkar pra gente a genética com a maternidade? Eu acho legal que hoje também a gente tem visto uma coisa que antigamente tudo era culpa da mãe. Então, se a criança nasceu com síndrome de Down, a culpa é da mãe. Se nasceu Tudo. menina, a culpa é da mãe. Se nasceu autista, a culpa é da mãe. Tudo é culpa da mãe, porque a mãe carrega o embrião, né? E o pai, numa sociedade patriarcal machista que a gente vivia antes, ele não tinha culpa de nada. Ele nunca tinha culpa de nada. Então, mães eram mortas por causa disso. Na época do nazismo, por exemplo, as crianças que nasciam com deficiência, elas foram sendo colocadas em sacrifícios, eram feitos experimentos e muitas foram sendo mortas com experimentos com remédios e sendo Câmara de assassinadas, mesmo gás, né? sacrificadas. Câmara de Câmara de gás gás. também, mas Dizem que muitas delas. 300 mil pessoas com deficiência foram colocadas nas câmaras de gás por Hitler para testar, para depois ir fazer com os outros. Isso, e fora isso daí, eles tinham um hospital, eu tenho até o livro aqui, mas eu não vou lembrar agora o nome do hospital, que é em alemão lá, que era um centro de referência, por isso que o Hans Asperger estava inclusive envolvido, que tinha a clínica dele, né? E então eles começaram a pegar essas crianças com deficiência e levar para lugares e fazer testes com remédios, testes com injeções, testes com uma série de coisas para poder ver o quanto elas aguentavam de dor, se conseguia consertar aquele defeito delas. Então, muitas morriam de pneumonia por causa de excesso dos remédios que eles estavam dando. Então, eles foram exterminando também, fazendo experimentos com pessoas com deficiência. E as mães, elas eram geralmente ou mortas também, se percebessem algum sinal de deficiência, ou elas eram esterilizadas para não dar mais cria, né, aos monstros que eles estavam vendo. Então, assim, é melhor a gente matar, porque isso aqui é um monstro, essa criança não vai ser feliz. Eles decidiam o que era bom, o que não era, e faziam essa eugenia. E os deficientes, as pessoas com deficiência, de todas que você imaginar, Down, deficiência física, autistas severos, tudo mais. E as crianças que tinham autismo leve com genialidade, eles queriam aproveitar para a guerra. Não era simplesmente assim, olha, vamos respeitar os autistas como eles são bonitinhos. Eles queriam aproveitar a genialidade dessas crianças. Havia um interesse nesses geniozinhos. Não era uma coisa pura de amor no coração, vamos salvar os autistas. Então, eles eram eliminados. A genética e a maternidade ela é importante hoje porque a gente sabe que, assim, por exemplo, eu não consegui fazer o exame genético ainda em mim e no Alexander. A gente está super velho agora para ter filho, né? Então não seria nem o caso agora a gente, vamos ver se é uma mutação nova no núcleo. A gente sabe que, assim, a minha família e a família do Alexander são totalmente bagunçadas, tanto na parte neurológica quanto na parte psiquiátrica. A gente tem transtornos neurológicos e psiquiátricos dos dois lados, e muito forte, não é assim, a gente tem uma tia e ele tem um tio. Não, é um salseiro. Dentro da minha casa e da dele, nas famílias de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, a gente tem muitas pessoas com transtornos psiquiátricos e transtornos neurológicos. Muitas pessoas. Parkinson, Anitta, Alzheimer. Oi. diferencia, por favor, os transtornos psiquiátricos dos neurológicos, para quem não entendeu. Tá. Os neurológicos são aqueles de ordem neurológica mesmo que aparecem mais no fim da vida, por exemplo, como Parkinson e Demência, Alzheimer. Alzheimer. Demência, porque são mais os transtornos neurodegenerativos. Os psiquiátricos são aqueles que geralmente eles não saem num exame de sangue, por exemplo, mas ele é feito uma análise clínica. Então, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, autismo, a própria esquizofrenia, eu vou falar até um negócio importante da esquizofrenia, que mais? Transtorno de bipolaridade, depressão, esses ficam mais nos psiquiátricos, tanto que esses são tratados com psiquiatras, né? E outras, assim, doenças neurológicas, a gente tem tumores no cérebro, né? Problemas que estão ligados ao córtex, aos lobos cerebrais. Então, as doenças neurológicas, elas são diferentes dos transtornos psiquiátricos. A esquizofrenia, eu fiz no meu trabalho de doutorado, a gente jogou tudo num programa, né?
E a esquizofrenia e o autismo, inclusive, eles Que é sempre muito tentavam comum, né, Anitta? que é muito comum, A inclusive, esquizofrenia é uma das comorbidades mais comuns no autismo, né? mas interessante a gente saber que o autismo, ele é muito discutido hoje, que as pessoas falam assim, gente, por que falam tanto em autista? Autista tá dando em árvore, agora é moda, todo mundo é autista. Eu vou entrar nesse assunto também, que é muito importante. Vou só explicar esse negócio aqui da esquizofrenia e vou entrar nesse assunto que é importante. O autismo, ele era apenas, até 1911, né, ele foi descrito pelo Eugene Bleuler como um sintoma da esquizofrenia. Então, tinha os 4 As que ele colocou, ambivalência, autismo, não sei o que, não sei o que. Autismo era sintoma da esquizofrenia. Até 1943, ninguém era diagnosticado com autismo. Não tinha esse diagnóstico. Esse autismo, que significa em si mesmo, dentro de si mesmo, foi o Eugene Bleuler que cunhou o termo para poder explicar pessoas com esquizofrenia que mostravam um isolamento social e uma psicose desde pequeno. Então, as pessoas eram diagnosticadas com psicose, chamava demência, debilidade, idiotia, tinha esquizofrenia, que era aquelas que ouviam vozes, que ou tinham delírios ou tinham alucinações, que tem diferença de delírio e alucinação. E então, assim, não tinha diagnóstico de autismo até 1943, que foi quando o Leo Kanner começou a fazer os estudos e começou a diagnosticar aquelas 11 crianças como autistas e não como esquizofrênicas. Então, só de 43 para frente que se deu essa cisão. Então, hoje a gente sabe que uma das comorbidades mais importantes no autismo é a esquizofrenia. Só que a criança, ela nasce autista e a esquizofrenia ela só desenvolve depois da adolescência para a fase adulta. E claro que não são todos, né? Esse número aí pode ficar em 30%, tem uma variação aí. Tá? E quando a gente fala que autista tá dando em árvore, agora é moda ser autista, qualquer um quer ser autista, mas aquela é muito leve, aquilo não é autismo, isso não é autismo, é frescura. Ah, só quer ser autista porque viu não sei o quê. A gente tem que entender que as pessoas com autismo antes, autismo, esquizofrenia, síndrome de Down, elas não era dado para elas a devida atenção. E muitas dessas pessoas, lá atrás, vamos lá para o século XII, XIII, eram queimadas, eram sacrificadas, a própria igreja mandava matar, fazia-se exorcismo, quando não dava certo, matava a criança, era feito fogueira, em algumas tribos, até hoje indígenas ainda fazem isso, né? Em alguns lugares na crendice, você tinha que fazer um sacrifício, porque era uma reencarnação de um tio que tinha sido assassinado e voltou nessa criança. Então tinha muita lenda em volta das pessoas com autismo, com esquizofrenia e tudo mais. Então esse era um ponto. Outro ponto, depois a gente veio para a era da vergonha, né? Ah, eu não vou sair porque meu filho é doente mental, meu filho é débil mental, vão falar, as pessoas ricas deixavam essas crianças trancadas em casa, as pobres não tinham para onde ir, né? Então a gente só começou a tomar vez e voz da década de 90 para cá. O autismo é um diagnóstico novo, mas ele sempre esteve presente na humanidade. Estudos antropológicos dão conta até de que pessoas com autismo leve, com genialidade, elas eram adoradas em certos povos, assim. Então, o autista ele já passou de adorado a endemoniado. Ele já foi tudo na vida, mas ele sempre existiu. Só que o diagnóstico é novo. E, de novo, por que o exame genético, por que os estudos genéticos são importantes? Porque hoje ele explica que a pessoa nasceu com autismo porque ele nasceu com uma falha genética num determinado cromossomo, às vezes várias falhas genéticas, que pode trazer para essa pessoa muitas vantagens, né? Altas habilidades, genialidades, né? A pessoa gosta mesmo de não ter que falar com ninguém, ela gosta de ficar no cantinho dela, como pode trazer, dependendo das falhas genéticas, pode trazer desvantagens, porque aí você veja bem, nascer sem um pedaço da língua não é interessante. O sacrifício que a pessoa faz para comer e para falar não é interessante. Então a gente está falando da genética de uma pessoa que nasceu com determinadas falhas genéticas que trouxe um autismo, né? E trouxe faltando um pedaço da língua, que traz muitas complicações. Ele não deixou de ser amado, não deixou de ser inteligente, não deixou de ser ele mesmo. Ninguém está tentando curar. Mas a gente precisa ver o que trabalhar numa criança, sim, para que ela tenha dignidade e uma vida mais fácil. O Nicolas, a mesma coisa. O Nicolas nasceu com a língua completa, mas não queria falar de jeito nenhum. Então, o Theo hoje falar para você, faltando um pedaço da língua, ele falar, a mamãe trabalhar depois ter o computador, é muito lindo, porque o Nicolas, na idade do Theo, não queria falar. Ele não queria a comunicação de jeito nenhum,
porque estressava ele. Então ele não abria a boca, ele foi dando a independência dele, a gente foi fazendo com que ele falasse com a gente até ele começar a desenvolver a fala. Acho que eu falei demais, né? Não, a gente está adorando. Você falou de uma questão aí, antes da gente voltar para a genética, fala para o pessoal aí qual que é a diferença, Anitta, entre alucinação e delírio, né? Que são duas questões aí que pegam muito quando a pessoa tem esquizofrenia, né? Sim. A alucinação, ela passa a ser meio que palpável para a pessoa que tem esquizofrenia. Então, ela vê coisas, ela acredita que tem uma pessoa aqui do lado conversando com ela. Então, por isso que era muito ligado a satanismo, a endemoniamento, tá possuído, porque se ninguém tá vendo e a pessoa tá ouvindo vozes, né, Joana d'Arc, a gente acha que tinha um grauzinho de esquizofrenia, talvez, você entendeu? Então, quando a pessoa conversa, ela ouve vozes e ela fala, o quê? A Tati? Eu tenho que matar a Tati? Ela tá ouvindo comandos, né? Os esquizoides, ele ouve a televisão dizendo para ele, vai lá e mata tal político. O esquizoide, ele chega a ouvir isso. Então, isso é uma alucinação. O delírio é quando a pessoa cisma com as coisas. Você entendeu? Eu tenho pessoas na família com isso. Então, assim, eu cismei que você tá falando mal de mim na internet, e aí eu começo a cismar com você em cima disso. Eu falo, gente, tenho certeza que a Tati está falando mal de mim. Mas de onde você tirou isso, Anitta? Não sei, eu sinto, eu começo a cismar, você entendeu? Aí eu cismo com você, eu chego num congresso, eu te trato mal, Nossa, eu não mas quero tem olhar na gente sua demais cara. cismado, Anitta. Tem muita gente cismada Tem, nesse mundo, né? tem, tem. E quando eu cismo, é engraçado que eu sou assim, ó. Se eu cismar com alguma coisa, eu não tenho esquizofrenia. Se eu cismo com alguma coisa, eu tenho um sexto sentido. Geralmente é verdade. Como eu tenho mais o que fazer, eu não fico indo atrás de nada, você entendeu? Mas geralmente a história vem pro meu colo. Mas é só eu cismar que vem. Então, graças a Deus, eu estou fora do diagnóstico. Mas tem gente que cisma com as coisas. Cisma que pegaram tal coisa, cisma que encostou de propósito, cisma que... Você entendeu? Então, esse delírio ele é diferente da alucinação. A alucinação é uma coisa que, para a pessoa, ela seria mais palpável. Ela vê realmente, né? Ela escuta de verdade, que é diferente do delírio. Por isso que Entendi. você fala Anitta, assim, você tá dando em cima do meu marido. Você tá delirando, né? A pessoa tava não dando vou em cima. esquecer disso, então. Nossa, você tá delirando, imagina, você é louca. Anitta, mas aí, Oh, vamos lá olha que agarrar nessa cabelo. genética, né? É, Agarrar. hoje, hoje, a gente usa a genética para muita coisa, inclusive para descobrir doenças, Uhum, para a gente descobrir deficiências, né, que podem uhum. vir a cometer uma criança que ainda vai nascer. Não existem Sim. exames já para serem feitos assim? Aí, um tempo atrás, eu lembro que eu ouvi uma matéria dizendo o seguinte, que já era possível, e você que vai me confirmar isso aqui agora, que já era possível da gente fazer escolhas a Sim, respeito é do verdade. bebê que vai nascer. Que tipo de escolha Uhum. é essa, Anitta? Não é a cor do É assim. olho, não é se vai nascer sem É. câncer. Sim, sim. É que assim, tem uma técnica na genética hoje chamada CRISPR. Não sei se você já ouviu falar. Não. Chama CRISPR. Então, o CRISPR, tem CRISPR-Cas9, já tem um tempinho que está andando na ciência, o CRISPR. É muito legal, é muito interessante, mas ainda não está 100% pronto. Mas já tem laboratório nos Estados Unidos, por exemplo, que você já consegue, você chega lá, então você fala assim, olha, por exemplo, eu e o Alex, né, eu falei, a gente já tá velho, eu já vou fazer 50 anos, ele já passou dos 40 também, então a gente nem pode cometer a loucura de ficar grávida agora dos nossos netos, né, que eu falo que eu vou dar luz ao meu neto, porque quando eu começar a andar, eu tô com 50 anos, eu não quero. Então, não. Vamos supor que a gente cometesse essa loucura hoje. Então, aí eu vou fazer um monte de exames, aí eu vou ver como é que estão os meus óvulos, contagem de espermatozoide do Alexander, a gente vai ver tudo bonitinho. E o mais importante, poxa, eu tenho um filho que nasceu com autismo, o autismo tudo bem, beleza, mas ele nasceu com uma série de outras doenças, o que trouxe um monte de impedimentos para ele. Então, como que eu faço para o meu próximo filho não nascer com essas doenças? Então, eles vão fazer exame genético em mim no Alex, aí eles vão coletar óvulo, coletar espermatozoide, vão fazer a inseminação artificial e vão silenciar, né, genes que possam vir com defeito. Isso já é uma técnica que pode existir. O negócio é que a hora que implantar o óvulo em mim, eu também tenho a ação do ambiente em mim. Então, quando começa, você tem o óvulo, que ele é um só, juntou o espermatozoide com o óvulo, ele vira uma bolinha só. Aí ele passa um tempinho, ele vira duas.
aí ele vira 4, né? 8, ele vai fazendo assim, e aí começa essa diferenciação celular. Então começa assim, ele era só uma bola, ele era uma célula só, o espermatozoide junto com o óvulo. Só que aí ele começa assim, olha, vamos lá, vocês vão ser rins, vocês vão ser pele, e você vai ser o dedo do pé, você vai ser unha, você vai ser cabelo. Ele vai fazendo toda a diferenciação celular a partir de uma única célula. Então essa única célula que foi depositada em mim, ela foi depositada saudável, porque foi feita uma edição genética antes. O problema é que quando ela está se dividindo toda, ela pode sofrer outras questões por um assalto que eu sofrer, se meu marido me espancar, se eu comer muita bobeira, e eu posso prejudicar o meu organismo. Ambientais. Questões ambientais podem vir a prejudicar o desenvolvimento desse embrião. Como os nossos genes, a nossa parte neurológica, o nosso neurodesenvolvimento, ele é o primeiro a começar a desenvolver e o último a terminar. Ele só termina depois que sai do útero, inclusive, né? E ele é o primeiro a começar a desenvolver. E ele também tem, assim, a genética dele é um pouquinho diferenciada. Ele tem genes maiores, eles são maiores do que os genes do resto do corpo. Então você tem mais chance de ter deficiência ali se for acontecer um erro. Entendeu? Então, assim, por mais que eu já tenha feito tudo em laboratório, ainda assim ocorre um pequeno risco, menor, dessa criança nascer com alguma deficiência, doença, transtorno, alguma coisa do tipo. Mas eu diminuo o risco no laboratório. Outra técnica que eu posso fazer com o CRISPR olha, eu sou negra, meu marido é branco, né? E a família dele é racista, sei lá. Então eu quero ter um bebê totalmente branquinho e que já nasça com olho azul. Aí eu não vou ter problemas com a minha família. Eles fazem isso já. Então eles vão diminuir a potencialidade de pegar a minha parte da raça negra e vai aumentar a potencialidade da raça branca do Alexander, inclusive colocando um olho azul nessa criança, que é o caso do vô do Alexander. Hoje já é possível fazer isso. O problema é ética, porque as pessoas elas pensam sempre em eugenia. Então, se for assim, o que vai acontecer? Vão eliminar a raça negra, porque é a raça que é mais perseguida, a gente vai eliminar. O último cientista que deu a entrevista sobre isso, ele falou que no laboratório dele é cerca de, se eu não vou lembrar a porcentagem, mas a maior porcentagem é de casais lá dos países nórdicos pedindo que seria o contrário do que a gente estava esperando. Então, pedindo menos olhos azuis e pedindo mais olhos castanhos. Eu não sei se ele falou isso para passar um pano, eu não sei se ele falou isso para amenizar, porque ele falou, eu não vi os dados, você entendeu? Mas as pessoas elas têm esse medo de começar a se fazer uma eugenia. Então, quem casou com você não quer ter um filho com traços orientais, pode tirar esses traços orientais, aí a pessoa vai nascer com os traços brasileiros. Você entendeu? Aí já deixa de ter o olhinho puxado e tudo mais. Ou quer que tenha... qualquer coisa dá pra gente ir mexendo em algumas coisas. Então, a edição genética hoje, ela é possível. Se vocês pesquisarem, chama CRISPR, C-R-S-P-E-R. Então, tem o CRISPR. E só que há um tempinho aí atrás, por exemplo, o CRISPR-Cas9, ele estava dando câncer em algumas pessoas. Então, determinadas edições genéticas. E foi o que aconteceu também com aquele médico na China que editou o gene de 2 gêmeas antes de nascer para que elas não desenvolvam o HIV. Então ele foi lá, fez a edição genética, sem ter passado pelo comitê de ética, sem terem aceitado, e ele editou o gene. Acho que ele tá preso no momento e ele está impedido de exercer ciência e medicina. Aí a gente pensa assim, pô, o cara pegou 2 meninas e tirou delas a possibilidade delas terem HIV. O cara é um gênio, ele merece ser, né, laureado. O problema é, a gente não tem certeza absoluta. Lembra que eu falei no começo da live que o gene que o Nicolas tem prejudicado raramente dá autismo, geralmente dá epilepsia e ataxia espinocerebellar? Ele das meninas, elas podem até não pegar HIV, mas quais outros problemas que podem dar? A gente não sabe. Elas podem desenvolver mutações que a gente ainda não entendeu. Você entendeu? Então, por isso que ainda fazer CRISPR, fazer edição genética, está muito complicado por questões éticas, principalmente. Porque o que eu quero de um filho? Você entendeu? E é aquela coisa também, então eu não vou mais querer ter filho autista, então autista não é gente? Então eu vou... Sabe, são coisas assim. O que vocês estão estudando hoje na genética é, se eu descubro que o meu filho é síndrome de Down ainda no útero, eu já consigo fazer edição genética dele no útero, e aí ele não vai nascer com a trissomia do cromossomo 21? Você entendeu? Então já evitar que ele nasça com o síndrome de Down. Aí as pessoas podem falar, coitados do síndrome de Down, eles são tão bonitinhos, eles são tão fofinhos, não fazem mal para ninguém. Legal.
Agora, seria bacana se a gente conseguisse editar a parte que traz cardiopatia, que eles nascem com muitos problemas de coração. Alguns deles têm vida mais curta, alguns vivem uma vida longeva, mas não são todos, não são tantos, porque eles acabam tendo outros problemas de saúde. Não é simplesmente ele ter a síndrome de Down, ser bonitinho, fofinho, legal pra caramba. Quais os problemas que isso pode trazer para eles. Então, acho que a edição genética seria legal se ela conseguisse resolver as doenças das pessoas e não uma característica que não vá trazer tanto transtorno assim para a pessoa na vida, e depende também da aceitação da família e dela mesma. Anitta, então, pelo que você está me falando aí, o liame entre o estudo genético e a ética, ele é bem curtinho, é bem estreito, né? Por quê? Tem muita gente que fala que mexer com genética é brincar de ser Deus, né? Uhum. O que o cientista tem que tomar cuidado para ele não incorrer nesse erro de querer brincar de ser Deus e fugir a isso, dar uma derrapada na ética? É complicado, porque, por exemplo, eu sou toda defensora dos animais, toda go vegan, sabe? Defendo tudo mais e tal. Ao mesmo tempo, eu não consigo ver, eu nunca trabalhei com ratos em laboratórios, meus estudos nunca precisaram, né? Porque eu fiz estudos clínicos, então eu não precisei trabalhar com ratos. Mas trabalhando dentro de laboratório, não foi um laboratório só, foram vários laboratórios que eu visitei, que eu tive que fazer serviço, fazer intertrabalhos, tudo. Eu ainda não vejo como não trabalhar com esses ratos, como não trabalhar com macacos, como não trabalhar com cachorros às vezes, né? E a ética também ficou muito nisso, como fazer? Mas aí a gente faz no cachorro ou a gente espera acontecer com o teu filho? Né? Em que momento, qual que é a linha aí que eu vou dividir? Porque as pessoas, teve uma vez na USP, por exemplo, que invadiram, acho que é a USP de Ribeirão Preto, não sei, e soltaram um monte de galinhas que estavam sendo feito um estudo lá, né? Então estavam fazendo um estudo super importante, que eu não vou lembrar aqui, estudo X, mas é um estudo de extrema importância, e as pessoas que são pró-animais, eu também sou pró-animal, foram lá e soltaram as galinhas. Então, assim, bacana que eles foram soltar as galinhas por dó das galinhas, ao mesmo tempo colocou para trás um monte de passo que já estava sendo dado para a ciência para poder ajudar a humanidade. Então, você vê que aí já tem uma questão de ética. Até onde eu posso usar um animal para beneficiar o humano? Ou até que ponto eu espero o meu filho nascer e entrego nas mãos dos cientistas para ver para outros depois? É complicado. E outra questão é assim, até que ponto eu escolher um bebê, eu sou muito bem resolvida com a minha cor, tudo mais, sou de raça de pretos com índios, né? Tem branco, mas assim, aquele risquinho assim, né? Eu sou muito bem resolvida, mas vamos supor que eu quisesse ter um filho com olhos azuis, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse. Qual seria o mal em eu ter um filho com olhos azuis? Agora, vamos supor que eu quisesse ter um filho ainda mais preto ainda, bem preto mesmo. Qual é o mal de eu querer ter um filho preto? Então, isso tudo é onde esbarra na ética. Porque se eu quiser ter um filho preto, as pessoas vão me aplaudir. Nossa, que linda, ela nasceu loira e quis ter um filho preto. Mas se eu for preta e quiser ter um filho loiro, as pessoas vão dizer que é um racismo, que eu não aceito a minha cor. No fundo, pode até ser. Como toda a minha família foi escravizada, eu vim de um momento de né, que eu sou super também, movimento Black Lives Matter, a gente tem que pensar nisso. Mas e se eu quiser ter um filho de olho azul? Então, isso daí é que esbarra. Até que ponto a gente está fazendo eugenia, diferenciando povos, que povo é melhor do que o outro? É melhor ser japonês, é melhor ser chinês, é melhor ser brasileiro, é melhor ser preto, é melhor ser índio, é melhor ter cabelo liso? O que é melhor? E até que ponto eu estou esbarrando em questões humanitárias e traumas meus para poder diferenciar essa próxima criança que vem. Você entendeu? A linha entre a ética ali, ela é muito complicada. Acho que um dia vai ficar mais claro, mas eu acho que sempre vai ter questão de ética esbarrando aí, porque a gente acaba beirando a eugenia em alguns aspectos, sim. Anitta, vamos voltar no assunto do autismo, né? Uhum. Atualiza a gente a respeito da prevalência, a respeito também das chances que uma pessoa que teve o primeiro filho autista, quais são as chances dele vir a ter um segundo, um terceiro? Uhum. Olha, sobre a prevalência, hoje a gente tem aí, foi outra coisa que eu fiz no meu doutorado, eu fiz as contas, a gente tem cerca hoje de 9.200% de aumento dos casos de autismo da década de 70 para cá, né? De 75 para cá, que foi quando começou a contar.
Então, quando você fala, pô, 9.200% é muita coisa, nada aumentou tanto assim, né? Talvez nada tenha sido tão contado assim, é um ponto. E segundo, aquilo que eu falei. Antes, os autistas estavam sendo mortos, trancados dentro de casa, não se entendia, não tinha um nome, né, para o transtorno, tudo mais e tal. E aí começou, pode falar. E aí começou-se a Muitos prestar atenção. não é, na verdade, muitos nem eram diagnosticados como autistas, né? Sim, é assim, era aquela Começava coisa, daí. nossa, mas você tá esquisita. Você tá esquisita. Ah, não quero andar com a Tatiana porque ela é esquisita. Vamos chamar a Anitta pro grupo? Ah, não, ela é esquisita. Então, os esquisitos, hoje eles estão no grau leve, a maioria, você entendeu? Os nerds. Ah, eu vou querer fazer com a Tatiana porque ela é nerd. Ah, aquela japa lá da sala, mano, ela não fala com ninguém, mas ela tira só 10 em tudo. Aí todo mundo vai sentar com a japa. Então, a japa é a japa porque ela é japa ou ela é autista e japa? Você entendeu? Porque o pessoal só ficava naquela de eu vou sentar com o japa, vou sentar com a japa, mas tinha muitos que, além de ter aquela cultura mais fechada, também tem autismo. E outros só têm realmente aquela cultura mais fechada, do oriental ser mais fechado, que não é o seu caso, né, amiga? Vamos lá. Então tem aquela. É outra coisa, já foi feito CRISPR, já foi feita edição na Tatiana. Já Gostaram, editou, já separaram isso aí. essa versão. Tirou a versão japa, deixou só a brazuca nela. Então, esses daí, eles foram passando despercebidos também. E tinha aqueles outros que tinham autismo severo, que foram entrando só no deficiente intelectual. Você entendeu? Então, tanto os mais leves quanto os mais severos, eles estavam incluídos em lugares errados. Entendeu? Então, eram os tímidos, os esquisitos, os estranhos, versus os doentes mentais. E aí os do meio, eles ficavam naquela sessão vergonha. Não vou levar meu filho para lugar nenhum, porque olha como ele fala, olha como ele fica andando, olha como ele só quer falar de dinossauro. Então os moderados ficavam ali meio que no meio. Depois que se entendeu o que é autismo, que são aqueles dois pontos principais, déficit na comunicação e interação social, associado a comportamentos restritos e repetitivos, a gente foi vendo que esse nerd tem isso, aquele que você fala de dinossauro tem isso, aquele mais severo também tem isso. Então a gente colocou tudo num grupo só. E hoje a gente tem uma média de 1 para cada 50, 58 nascidos com autismo. Então é mais ou menos essa média que foi feita no estudo de 2019. Isso aumentou bastante, não porque a gente tem uma epidemia, mas, de novo, porque pararam de matar, pararam de esconder e começaram a contar da década de 40 para cá que se entendeu, e só da década de 70 para cá que se começou a contar. Então, isso é bem importante a gente entender que o autista está sendo colocado no mapa. Ontem até dei uma aula numa faculdade, e uma das perguntas do professor foi assim, como você vê aquele lacinho que estão colocando nos aeroportos, né, o laço do autismo? Eu tenho um monte de amiga muito próxima que odeia que se coloque aquele laço. Eu nem sei qual que é a sua opinião, mas eles odeiam que coloque o laço, porque assim, gente, já tem a cadeira de rodas. Então, assim, para que colocar um laço diferente para o autista? Então, a gente vai ter que colocar um laço verde para não sei quem, um laço vermelho para não sei o que lá. Não, não pode ser isso, não pode separar o autista dos outros. Eu concordo. Eu acho também que não tem. Acho que assim, se a gente se unisse, nós teríamos 23,9% da população. Você entendeu? Posso 23,9% da fazer a população. meia-culpa? Fala. Posso fazer a Aham. meia-culpa? Então, Pode. qual que é a justificativa para a gente colocar o símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário? Porque o autista, ele não tem um estereótipo. E a nossa Isso. cultura é a seguinte, se você não me provar que você não passa aqui. Então, Isso. muitas pessoas já foram constrangidas, muitas pessoas deixaram de sair de casa porque o filho tem uma hipersensibilidade sensorial muito grande, chega na fila, ele não dá conta de ficar aquele tempo todo naquela fila, aí entra nas crises, a gente tem os meltdowns e tal. E aí, a ideia foi a seguinte, é um processo, não de que o autista ele tem que ser separado das outras deficiências, mas é um processo de conhecimento desse público que é novo, Anitta. Pelo que você está me Yes. falando aí, é um público novo. Então, a É um público sociedade, novo. ela precisa entender que existem os autistas e é por isso que a gente está sendo obrigado a colocar esse laço nas placas de atendimento prioritário. Por quê? Porque realmente a gente tem o desenho universal da pessoa com deficiência e o autista está inserido lá. O autista ele já tem esse direito ao atendimento prioritário. No entanto, infelizmente, com relação a esse preconceito às deficiências invisíveis, a gente tem que o quê? Tem que colocar para lembrar a pessoa. Você tem que... autista não pode ficar muito tempo aqui na fila, não. Tem que ter prioridade, ele tem que passar logo, né? Aí a gente vai Concordo. esbarra em outro problema. Tem outro problema.
A placa tá lá. Mas o autista ainda tem que comprovar que ele é autista. Ainda tem que comprovar. Mas aí, por vezes, né, o governo dá Uhum. uma dentro. E aí, em 2018, salvo engano, o número do decreto é 8.278 de 2018, ele veio regulamentar a lei que fala das carteiras de identidade e passou a dar a possibilidade para as pessoas com deficiência ou doenças raras, para que elas coloquem o símbolo na carteira de identidade delas. Aí você me diz, eu vou me rotular, ou rotular meu filho, ou rotular meu pai, porque ele tem deficiência, e vou colocar o símbolo da deficiência lá na carteira de identidade dele? Não vou, não. Mas o que acontece? Uhum. Para algumas deficiências, é bom. É bom. E outra coisa, é facultativo. Você coloca se você Uhum. quiser. Por exemplo, eu coloquei na carteira de identidade do meu filho, do Theo. O Theo tem 8 anos. Uhum. Eu coloquei, linda a carteira de identidade dele. Tem o símbolo do autismo lá. Que a gente vai na fila do aeroporto, eles nem pedem nada, porque quando eu dou a carteira de identidade dele, né, já pega a carteira de identidade de todo mundo e já dou a dele junto, eles não perguntam nada, porque eles já veem que ele é Uhum. autista, né? E Eu aí, concordo. Uhum. se o Theo fizer 14, 15, 16 anos, virar para mim e falar assim, mamãe, eu não quero mais a minha carteira de identidade com o símbolo do autismo. Meu filho vai Uhum. lá, tira a segunda via. Sim, Simples. simples assim. Simples. Vai lá, tira. Isso é Uhum. facultativo. Isso aí faz só quem quer. Ainda, e essa briga é eterna por causa disso também, porque assim, as pessoas falam assim, eu não quero rotular meu filho. Eu penso assim, Tati, por exemplo, eu tenho muitos, quem me vê falando, eu faço live, eu faço palestra, eu sou uma pessoa extremamente agressiva. Se eu tô numa fila, eu já briguei em aeroporto, eu perco a paciência e eu avanço nas pessoas. Então, se eu tô numa fila e a pessoa não me atende, e eu falo assim, oi, por favor, a pessoa fala, eu já quero bater. Eu sou muito agressiva. Então, assim, hoje em dia o Alexander, ele que me ajuda muito, mas eu não sou uma pessoa que nasceu para viver em sociedade. Então, por exemplo, se hoje eu pego o meu laudo de autismo e vou tirar minha carteira para poder colocar o lacinho, o que eu posso fazer? Eu posso, no banco, porque banco eu passo mal de ter que sair praticamente carregada. Eu tenho pavor de banco, então eu tenho que dar procuração para o Alex. O Alexander já foi ao banco, já falou assim, não, ó, a mulher não queria atender. Ele falou assim, não, minha mulher é louca. Você não tá. O Alexander falou assim, ele falou, minha mulher é louca, se ela vier aqui, ela vai quebrar tudo. Só dá isso aqui que eu levo lá para ela assinar. E o Alexander foi e levou para mim, a gerente acabou ficando amiga dele, ficou com dó. Ele falou assim para a mulher, a gente tinha o filho há pouco tempo, ele falou assim, ó, tem 10 anos que eu não transo com a minha mulher. E o Alexander falou, para poder justificar qualquer coisa. Ele só queria convencer a mulher de que eu tenho problema mental mesmo. Porque eu sou agressiva. Eu não posso viver em sociedade. Eu estou muito bem isolada. Eu estou muito bem, você não tem ideia. E aí, eu Ai, posso ai. colocar o filho na minha carteira e posso colocar no Nicolas, porque o Nicolas precisa muito. O Nicolas entra em meltdown, ele ficar na fila por 40 minutos, ele já passa mal. Então, eu acredito que a gente está fazendo a gente está num momento de transição. Vejam bem, pessoas, a pessoa com autismo só foi reconhecida como pessoa com deficiência em 2012. E aí ela entrou na LBI agora, então tá tudo bem. Só que as pessoas ainda nem sabem o que é autismo. Elas esperam que autista tem que ter asa, tem que ter 3 pernas, tem que ter um nariz no meio da testa. Elas esperam uma marca dismórfica para poder dizer, aquele ali é autista, olha o nariz como nasceu no meio da testa. Você viu? Aquele não é autista, Exatamente, não, não tem nariz no meio da exatamente. testa. Autismo não necessariamente vai apresentar dismorfismos, a não ser que seja o autismo sindrômico, um dos autismos sindrômicos, como por exemplo, Phelan-McDermid tem dismorfismos, que mais? Às vezes esclerose tuberosa, dependendo de como aparece Mas é com uma os tumorzinhos. comorbidade, né? Ele tem É que uma, estar com uma que tá, comorbidade. ele é primariamente monogênico relacionado àquele gene. Então, ele é um outro tipo de autismo, que antigamente era só chamado de autismo. E hoje ele é chamado de autismo sindrômico. Qual? Tem defeito no SHANK3. Então, ele tem aqui o queixo é assim, então ele vai entrar para a síndrome de Phelan-McDermid. E esse daqui, essa menina agora está andando assim, ela faz assim com as mãos, ela parou, então ela entra, vamos fazer exame genético, MACP2, ela tem síndrome de Rett. Então, são mais ou menos 20% a 25% dos autistas, eles têm autismos sindrômicos. E o restante, 75% a 80%, tem autismo idiopático, que é o caso do Nicolas e do Theo, por exemplo. Sim, Anitta, antes da gente voltar na porcentagem de chance de ter um segundo filho com autismo, estão Deixa eu falar perguntando aí disso. onde que faz a carteira de identidade. Pessoal, você vai na Secretaria da Segurança Pública do seu estado.
É o mesmo lugar que faz identidade para todo mundo, só porque você vai ter Poupa que tem levar a que faz. documentação necessária, principalmente o laudo médico lá constando, tá ok? Uhum. E aí, vamos voltar Então, lá para agora a nossa... chance de ter um O tempo segundo tá filho, ela acabando, vai... Anitta, passa rápido Tá acabando? demais. A chance de ter um segundo filho, ela varia muito, 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 muito. Pelo seguinte, a gente tem que entender por que esse primeiro filho nasceu com autismo. Então, se, por exemplo, no meu caso e do Alexander, a gente tem 2 filhos, só que um é adotado. Se a gente tivesse um segundo filho biológico, a chance da gente ter um filho autista seria de praticamente 100%. Um outro filho autista. Você entendeu? A gente ia ter, no mínimo, um filho com bipolaridade, ou com TDAH, ou com depressão, algum transtorno do neurodesenvolvimento. Dificilmente, eu e o Alexander, a gente teria filhos completamente neuronormativos. Por quê? Os dois têm transtorno do neurodesenvolvimento. Os dois têm a genética já modificada. E os dois têm todo o histórico familiar de primeiro, segundo e terceiro grau prejudicados em alguns aspectos. Então, a minha chance do Alex de ter um outro filho com autismo é de quase 100%. Seria muito raro a gente ter um filho neuronormativo, mas muito raro. Se tivesse, a gente podia jogar na loteria no dia seguinte. Porque os dois têm transtorno do neurodesenvolvimento, você entendeu? Então, os dois já têm a genética prejudicada em alguns aspectos. Para a gente também traz muita facilidade, isso é legal. Mas para mães, assim, no geral, elas podem ter tido o primeiro filho com autismo por causa desse desenvolvimento embrionário, e aí do nada deu uma falha genética, e essa falha genética se apresentou nessa criança como um subtipo de autismo. Então a chance dela ter outra é quase que perto de zero, porque foi um acidente no desenvolvimento embrionário, que a gente chama de CNV, que é o Copy Number Variation, que era para ter uma cópia de números ali, só que aí de repente, em vez de ter 2 cópias, tem 3. Ou então, em vez de ter 2 cópias, só tem uma. Então, ou você vai ter a mais ou a menos e acaba trazendo um defeito genético e essa criança pode nascer com um tipo de autismo. E tem também o LOF, que é o Loss of Function, que nasce com o gene, mas ele tem perda de função e aí acaba que as proteínas não funcionam direito e essa criança acaba tendo um tipo de autismo. Quando acontece isso, tem de novo. Então, assim, ninguém na família tem autismo, e nem tem tantos transtornos do neurodesenvolvimento, ou psiquiátricos, ou neurológicos, nem nada. E aí a criança, nessa questão embrionária, pum, vai lá dar um defeito genético nela e ela nasce com um subtipo de autismo, é chamado de novo. Só a criança apresenta como é que fala? Aquela mutação na família inteira. Então a chance do casal ter um outro filho com autismo também é perto de zero. Então vai depender muito do tipo de autismo que o seu filho vai ter. Isso é muito importante. Se já é um autismo hereditário, que é o caso aqui de casa, ou se é um autismo de novo. Ninguém tinha mutação e a criança apareceu com essa mutação. Aquele autismo ao acaso. Ao acaso. Então, e aí Olha, entra aquela coisa também. Se tem o pai e a mãe, né? Então, assim, só a mãe tem hiperatividade. E o pai não, o pai é neuronormativo, aí, o pai é neurotípico. Então, aí, um primeiro filho nasceu com autismo. Aí é possível que o segundo filho já não nasça com autismo, porque aí um é neurotípico e o outro tem transtorno do neurodesenvolvimento. Aqui em casa os dois têm transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a nossa chance é muito mais alta do que qualquer outra, né? Então, a gente, como hoje em dia os exames genéticos são muito caros ainda, né? A gente sempre fala para as pessoas, ó, não dá para ficar fazendo exame genético todo dia, mas dá uma olhada em volta. Como que é a sua família? Quanto mais transtornos psiquiátricos e neurológicos você for encontrando, maiores as chances de você ter algum filho ou com subtipo de autismo ou com outro transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH, toque, depressão e assim por diante. Anitta, para a gente encerrar, porque nós só temos agora mais 4 minutinhos, 5 minutinhos, né? Para o Instagram derrubar a gente. Passa muito rápido, né? Passa rápido demais. Já que a gente está falando de genética, já que a gente está falando de autismo aqui também, fala pra gente um pouquinho aí a respeito das comorbidades que o autista, quais são as principais comorbidades e porcentagens de chance de ter aquele tipo de comorbidade? Porque nós sabemos aí, começando aí pelo TDAH, né? Uhum. Então, a porcentagem de chance, ela também ainda é muito assim. Olha, eu posso até te falar que, por exemplo, uma criança com... a gente sabe muito bem, por exemplo, da epilepsia. A epilepsia é cerca de 30%. Aí você fala assim, mas tem estudos que mostram, tem estudos que falam que é menos, tem estudos que falam que são mais. Mas quando você pega aqueles 1000 e poucos genes que eu falei, que são ligados ao autismo,
300 e poucos estão ligados à epilepsia, ou seja, dá 30%. Então, a gente sabe disso. Sobre o TDAH, tem estudos que mostram 75%, você entendeu? Então, tem estudos que mostram que é 40 e poucos por cento. Deficiência intelectual, sempre acima de 50%. Então, as porcentagens, elas são ainda um pouco não confiáveis em alguns aspectos, porque a gente ainda nem descobriu o número completo de gênios que estão envolvidos com autismo, é uma coisa que está em investigação. E o pouco dá para saber bem da epilepsia, né? Então, os estudos eles ficam mais ou menos assim, eles mostram que tanto por cento isso, tanto por cento aquilo. Mas as mais comuns são TDAH, epilepsia, transtornos alimentares, e transtornos do sono, toque, bipolaridade, eu já falei? E depressão. São os mais comuns, mas não são os únicos. Aí a gente tem descalculia, Ansiedade, dislexia, né? Você falou ansiedade. transtorno de ansiedade generalizado, assim, demais da conta, né? Síndrome do pânico, muito também, acaba vindo. E é interessante também a gente saber que muitos deles são desenvolvidos com o passar do tempo, porque a pessoa não foi diagnosticada antes. Então, ela começa a desenvolver síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, porque ela não era diagnosticada, então ela não se sentia encaixada. E ela sempre era acusada de coisas. Para com isso, isso é frescura, não sei o que lá, blá, blá, blá. Você, já te levei no médico, a psicóloga falou que você não é doente. E ela vai desenvolvendo outros transtornos, inclusive depressão, levando ao suicídio. Então, por isso que é muito importante o Exatamente. diagnóstico de todos. Exatamente. Tianita, tá no Oi! final, tá no Menininha. final. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer uma outra depois pra gente continuar esse Pode papo, chamar que eu porque venho. rende pra caramba, né? Dá pra gente Pode fazer. Olha, chamar que teve eu um monte de venho. pergunta aqui que eu fui anotando, não deu tempo de fazer as perguntas todas. Anota Ficaram tudo, muitas minha aqui semana que para vem faz trás. outra. A A gente gente dá fala um sobre jeito de fazer ciência. outra, então. Então, Tá minha bom, amiga Anitta, que eu tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga, minha amiga. um beijo Deus para abençoe. você. Muito Um beijo. obrigada. Até a próxima. Beijo na galerinha daí, que deve estar doidinha para você já ir lá fazer um Para cafuné em vocês cada um. também. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Obrigada, Amém, Anitta. Tati. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Gente, hoje foi demais. Essa dobradinha hoje foi danada, não foi? Olha só, Nicolas Brito, show de menino, né? Agora vem a Anitta com tanto conhecimento para estar dividindo com a gente. Quem chegou atrasado vai ficar gravado aqui no IGTV, depois a gente vai mandar lá para o YouTube. Lembrando que o nosso canal do YouTube é o Direito e Inclusão. Vai lá, tá cheio de live legal para vocês assistirem, tá? Gente, muito obrigada por estarem conosco até agora, né? E semana que vem tem cada surpresa boa que vocês não têm noção, tá bom? Beijo, boa noite e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.